Amém? Nós acreditamos, esse ano é um ano de portas abertas. E nós acreditamos que uma das portas que estão abertas é a porta da cura. Desde o início do ano eu sinto que o Senhor quer ministrar cura. Eu não falo de uma cura física somente, mas eu falo de uma cura espiritual. Eu falo de uma cura que às vezes você precisa no seu interior. Amém? E eu queria dizer, para cada mulher que está aqui, já existe uma porta aberta. Para cada mulher que está aqui, já existe uma porta aberta. Amém? Que você veja essa porta e que você entre por essa porta. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, essa daqui é a tua palavra, Pai. E a tua palavra, ela cumpre exatamente o propósito a qual ela é enviada. Senhor, que seja um culto de entendimento nunca antes visto. Que o Senhor libere chaves específicas para cada mulher que está aqui, no individual, no particular. E que o Senhor cele essa noite com aquilo que o Senhor deseja fazer. No nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz em Isaías que o teu Espírito está sobre a minha vida, para que eu possa pregar as boas novas. E eu vou pregar as boas novas do Senhor. E que nesse lugar cativos sejam libertos, Pai. Ruínas sejam desfeitas nesse lugar, Senhor. Espírito Santo, eu quero te dizer que tu tens total liberdade aqui. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver. Que os nossos ouvidos estejam perceptível, Pai, da tua voz. Estejam sensíveis para aquilo que o Senhor quer falar. Que o nosso coração esteja preparado como terra fértil para essa palavra. Eu repreendo todo tipo de distração agora, Pai, pela autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém? Abra em João 10, 9. E deixa aberto. Mas fala para uma irmã assim, ó. Existe uma porta aberta para você. E essa noite, profeticamente, nós vamos entrar por algumas portas. Amém? Porque existe uma porta aberta a cada uma de nós. E a gente sempre na nossa vida vamos estar entrando em portas. Amém? A gente passa por uma porta que dá acesso a outra porta e vai dando acesso a outra porta. Às vezes você precisa de uma porta de emprego. Às vezes você precisa da porta do casamento. Às vezes você está à espera de uma porta de salvação, de uma porta de restauração, de uma porta de transformação. Mas cada uma de nós precisamos passar por uma porta e necessitamos de uma porta. Amém? Aqui é de graça, dá glória a Deus e aleluia, viu? E o que nós precisamos entender? A porta, ela não vem até nós. Eu tentei arrumar uma porta, mas não deu certo. A porta, ela não vem até nós. A gente vai até a porta, a gente toca ali na maçaneta, faz uma forcinha, abre a porta e entra. Não é assim? Amém? A porta, ela não vem até nós. E o que a gente precisa entender? Existe um caminho até a porta. E uma porta pode abrir outra porta. Vou dar um exemplo. Você casa, você entra pela porta do matrimônio. O que a porta do matrimônio faz? Concede você a porta da maternidade. Não é? Mas esse caminho entre o matrimônio e a maternidade tem um caminho necessário que precisa ser caminhado. Amém? E aí, à medida que você entra por aquela porta, que você consegue caminhar, outras portas vão se abrindo. João 10, 9. João 10, 9. Olha o que diz a palavra de Deus.
Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Eu sou a porta. Presta bastante atenção aqui. Quem é a porta? Quem é a porta? É todo mundo que entra por essa porta? O versículo está dizendo: se alguém entrar por mim. Fala de decisão. Amém? Se alguém entrar por mim, se alguém decidir ir lá, abrir a porta e entrar, amém? Quando você abre a porta da sua casa, de fora para dentro, quando você entra dentro, é outro ambiente fora da rua, não é? Então, quando nós entramos na porta, nós estamos entrando em outro? Tem alguém que quer entrar em outro ambiente aqui? Glória a Deus. Então olha só o que a palavra de Deus diz: eu sou a porta. E quem entrar por mim, a partir do momento que entrar nessa porta, salvar-se-á. Amém? Estará salvo. E olha o que a palavra de Deus diz: entrará e sairá. Mas espera aí, pastora, vai entrar e sair? Entrar e sair. Quem entra e sai em um lugar tem liberdade. Então o que a palavra de Deus está dizendo? Eu sou a porta. Se você decidir entrar por essa porta, pronto, você entrou em outro ambiente e você está salvo. Agora, além de estar salvo, você pode entrar e sair, porque quem entra nessa porta tem liberdade. Pode entrar e sair e vai encontrar sempre alimento. Amém? Glória a Deus. E isso faz todo sentido. Quando Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então Jesus, Ele é a porta que você precisa decidir entrar. E quando você decide entrar, você está salvo dentro daquele ambiente. Só que você tem liberdade para entrar e sair, e encontrar pastagem, encontrar sempre o alimento que você precisa. Amém? Mas eu estou falando de Jesus. Só existe uma porta? Não. Existe a porta, que é Jesus, que é a porta que você entra no ambiente de salvação. Amém? Mas existem portas que são imitações. Quer ver? Quantas pessoas já entrou em um casamento e falou assim: eu vou me separar amanhã, porque a porta estava tão bonita, mas quando eu entrei nesse casamento, eu entrei em outro ambiente que não era aquele que estava aparecendo. Era uma porta fake. Aí a pessoa entra e fala assim: não, mas ele não era assim, mas ele não fazia isso, mas ele não fazia aquilo. Só que já entrou na porta, e para sair é difícil. Vai ter que ficar lá. Amém? Quantos estão entendendo? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Então o texto de João que a gente acabou de ler, está falando exatamente de escolhas. Se você for ler, Jesus está falando: olha, eu sou a porta. E no próximo versículo ele fala: e o outro, Satanás, é o ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus está falando: eu sou a porta verdadeira. O outro que está com aparência não é a porta verdadeira, porque ele vai matar, roubar e destruir. E não é assim quando nós entramos pela porta errada. Parece que os nossos sonhos, meu Deus, eu vou ser roubada nos meus sonhos, eu não vou poder fazer nada. Não é assim? Não é? Sabe, eu fui roubada nos meus sonhos. Quantas jovens casaram, ministras de louvor, só acontecia lá em BH isso. Depois que elas, inclusive uma das professoras veio aqui e contou o testemunho. Depois que elas entraram pela porta, a esposa disse: agora você não vai mais cantar. Agora você não vai mais ministrar.
Porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E em João, Jesus está dizendo assim: ei, presta atenção, eu sou a porta. Ele é o ladrão. Não entra por aquela porta. Amém? Escolha entrar por essa porta. Eu posso escutar um amém? Porque quando entramos pela porta é que vemos de fato o que tem dentro daquele ambiente. Então a primeira porta da nossa vida chama-se Jesus. É a primeira porta da sua vida. E várias pessoas na palavra de Deus entraram por essa porta. Hebreus 11:31 fala assim, ó: e pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. O que acontece? Pela fé, Raabe entrou pela porta da oportunidade chamado Jesus. Amém? Ela não pereceu com os incrédulos. Quantos estão comigo? Diga amém. Amém? Então, Hebreus 3:18. Abra aí sua Bíblia. Hebreus 3:18 e 19. Hebreus 3:18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Talvez você olhe assim, tá, Jesus é a porta, e como é que eu entro? É só eu ir até a porta? Não. Quem é que não entra? Os incrédulos. A mesma oportunidade que Raabe teve, os outros tiveram. Só que Raabe teve fé para entrar pelaquela porta de oportunidade de mudança. Mas teve em sua volta os incrédulos, que não acreditaram que Jesus poderia mudar a história daquele povo e proteger aquele povo. E o que eu quero te dizer essa noite? A primeira porta que a gente tem que entrar, e é uma porta que está disponível para todos. Todos quem? Aqueles que têm fé. Para entrar pela porta que é Jesus e ser salvo e ter liberdade e ter alimento, você precisa ter fé. Fé é uma palavra muito comum, muito, mas pouco vivida. Fé é uma palavra muito comum, mas pouco experimentada. E Raabe entrou por essa porta por causa da sua fé. Amém? Por causa da sua fé. A falta de fé, ela revela um pouco a sua falta de visão. Amém? Porque se você não tem fé, você não vai ver como uma pessoa que tem fé. Você vai ver como uma pessoa incrédula. Então a falta de fé, ela determina como está a sua visão. Pastora, e por que eu tenho que ter fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o quê? O firme fundamento. O que é o firme fundamento? É um título divino colocado diante de você, que te dá propriedade de acessar tudo que já está pronto nas regiões celestiais. Porque as bênçãos, todas as bênçãos já foram liberadas para aqueles que creem nas regiões celestiais. Amém? E o que a fé faz? A fé é esse título que você tem, que faz você acessar aquilo que já foi liberado. Amém? Então, Raabe acessou por meio da fé.
Amém? Ela ouviu falar de um Jesus que salvava. Ela viu uma porta de oportunidade. Então, por meio da fé, ela acessou aquilo que já estava pronto, que era a salvação, a libertação dela e do seu povo. Amém? Glória a Deus. Então, nós não acessamos essa porta que é Jesus sem fé. E por que eu estou falando isso? Qual a visão que você tem de Jesus? Quem é Jesus e quem é você? Porque você não vai ter fé em quem você não conhece. Amém? Você não vai ter fé em quem você não conhece. A gente precisa conhecer Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? A primeira porta que nós precisamos entrar é Jesus. Abre em Apocalipse 3:7. Apocalipse 3:7. Apocalipse 3:7, 7, 8 diz assim, ó: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, estou repetindo, o 8: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Olha que interessante, aqui é falado de outra porta. Essa mensagem vai para a igreja de Filadélfia, e eu acho interessante, porque Apocalipse 3:8 diz assim, ó: esta porta foi posta diante de ti, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Porque permaneceu fiel, permaneceu ali na fé, mesmo com pouca força. A palavra de Deus diz assim: colocarei diante de ti uma porta aberta. Entenda, isso está falando de outra porta. Por quê? Porque se eles permaneceram firmes, se eles não negaram Jesus, é porque eles já tinham passado pela porta que era Jesus. Amém? Agora eles iriam entrar na segunda porta. Quantos estão me entendendo? E como é que eles iriam entrar na segunda porta? Como foi que essa porta o Senhor colocou diante deles? O Senhor fala: porque mesmo com pouca força, porque mesmo se sentindo fraco, porque mesmo as forças se extinguindo, permaneceram fiel. Amém? E para permanecer fiel, você tem que manter a sua fé. Não existe fidelidade sem fé. Amém? O que o Senhor está dizendo? Eles não negaram, eles não mudaram a visão deles, eles permaneceram. Aí a partir dali, o Senhor coloca uma outra porta. E o Senhor diz assim: agora, essa porta que eu coloquei, ninguém pode fechar. O Senhor está abrindo diante deles. Posso ouvir um glória a Deus? A fé mantém dentro de você as características que você precisa para passar pela porta. Que característica é essa? Fidelidade e amor. Então guarda duas coisas. A fé me dá o acesso que eu preciso, e a incredulidade retém aquilo que eu tenho para fazer e para receber. Pastora, mas por que a gente tem tanta dificuldade de entrar pelaquela porta que já está aberta?
porque as adversidades existem. E nem sempre nós estamos como essa igreja, com fé. Nem sempre nós entendemos que mesmo que a nossa força seja pouca, eu posso não ter força, mas eu preciso guardar a minha fé. Em 1 Coríntios 16, 9, Paulo diz assim, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. A igreja de Filadélfia estava passando por luta, por isso que estavam com pouca força. E Paulo, ele fica em um determinado lugar por um tempo e ele fala para as pessoas, uma porta grande se abriu. Só que junto com essa porta os adversários se levantaram, para que ele não passasse por essa porta. Amém? Todos estão entendendo? E aqui eu começo a pregar para que você entenda algumas coisas. A porta se abriu diante de Paulo e Paulo teve adversidades. A porta se abriu diante de Filadélfia e Filadélfia teve adversidades. Amém? E o que a gente precisa entender diante de tudo isso? O primeiro versículo que eu li diz assim, eu sou a porta. Amém? Quem entrar por essa porta, salvar-se-á. Entrará e sairá, terá liberdade. E ainda vai receber pastagem, terá alimento. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Quantos já entraram pela porta de Jesus aqui? Às vezes está faltando entrar na segunda porta que a gente vai falar hoje, não é? Agora me explica uma coisa. Quando você entra pela porta de Jesus, que Ele é a porta, o que você encontra no ambiente? Salvação, liberdade e alimento. Amém? Então se você entrou pela porta de Jesus, por que a rejeição continua tendo o trono do teu coração? Por que a carência continua tendo o trono do teu coração? Por que o manipulador continua tendo o trono do teu coração? Porque a palavra de Deus diz que quem passar por essa porta vai entrar e sair em liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu conheci a verdade, como é que eu estou preso? Pastor, é um processo, é verdade? Aquilo que eu ainda estou preso conhecendo Jesus me revela o tanto que eu preciso conhecer Ele mais. Porque quanto mais eu conheço Jesus, mais eu me liberto. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu sou livre. Então se eu dei lugar para Jesus, Jesus é amor. A rejeição não tem mais lugar na minha vida. Se eu dei lugar, se eu entrei pela porta que é Jesus, eu já não sou pequena, agora eu sou herdeira, eu sou filha. Amém? As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então se eu não estou livre das minhas ofensas, porque Efésios 2:1 vai dizer assim, e Ele vos vivificou das suas ofensas e pecados. O que a palavra de Deus está dizendo? Que antes nós vivíamos em um mundo que nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados. Mas Jesus veio, ou seja, ofensa mata. Diz aí para sua irmã, ofensa mata. Pastor, o que é uma ofensa? Uma traição, uma decepção, um abandono, uma orfandade, uma palavra, um divórcio. Ofensa mata. A palavra de Deus está dizendo, Efésios 2:1. Antes nós estávamos mortos na nossa ofensa e pecado, mas Ele nos vivificou. Ele nos trouxe vida. Amém? Ele nos tirou de um reino e nos colocou em outro reino. Amém? Então a ofensa não domina mais a nossa vida, porque agora nós estamos vivos. E eu tenho falado isso muito na igreja. Sabe o que acontece? Nós aceitamos Jesus e nós entendemos muito rápido o que é pecado. Muito rápido.
Mas tu sabia que o que menos te mata é pecado? Porque pecado é assim. Estou indo aqui na rua, quer saber, eu não vou mais nessa rua. Eu já sei que aqui essa rua é um pecado, eu vou para outra rua. Decidiu, mudou de rota, tá bom. Não é? Mas a ofensa, ela não fica no externo, ela fica no interno. Aí você fala assim, não, eu perdoei, mas por dentro está morrendo. Não, eu já esqueci todo o meu passado, mas por dentro está lá. Sabe por que a ofensa mata? Porque está dentro. E a palavra de Deus diz que os dois caminhos que matam é a ofensa e pecado. E a gente se converte, aceita Jesus, a gente já sabe o que é pecado. O problema é expor as ofensas e tratar as ofensas. É as ofensas que impedem a gente de olhar a porta que está aberta diante de nós. Amém? Então, se eu entrei pela porta que é Jesus, e eu posso entrar e sair porque eu tenho liberdade. Se está me faltando liberdade, ou eu não entrei pela porta, ou eu preciso conhecer mais a Jesus. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu me torno livre. Posso ouvir um amém? Não faça das suas ofensas um altar na sua vida. O altar é o lugar mais alto. Eu não estou em um lugar mais alto. O altar é o lugar mais alto. No lugar mais alto da sua vida não pode estar as suas ofensas. Não pode estar o vitimismo, não pode estar a idolatria, não pode estar o abandono, não pode estar nada disso. No lugar mais alto da sua vida precisa estar Jesus. Amém? Glória a Deus. E aí, eu queria falar, a primeira porta que você entra qual é? Mais alto. A primeira porta que você entra qual é? Jesus. Conhecer Jesus. Decidir por essa porta. Amém? Pastora, eu decidi agora como é que eu trato as minhas ofensas. Você entra pela segunda porta, que é a porta de Ana. Tudo que está na palavra de Deus são caminhos que nós podemos andar. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 1. Eu vou ler logo o versículo 14 e 15, que diz assim, ó. E 1 Samuel capítulo 1, versículo 14 e 15. E disse-lhe Eli: até quando entrarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Olha só, a palavra de Deus diz que Ana tinha uma amargura, estava atribulada de espírito, tanto de espírito quanto de alma. E a palavra de Deus diz que Ana foi adorar. Ana foi adorar. Se você for ver 1 Samuel, foi a primeira vez que Ana se deslocou de verdade, porque a sua família por muitos anos fazia, mas ela não ia. Mas nessa época ela se deslocou de verdade para fazer esse ato de adoração, de entrega ao Senhor. Amém? Ela foi adorar. Ali ela entrou pela porta de Jesus. Amém?
Ela deixou tudo ali, as suas ofensas de não engravidar. Ela entregou o coração e ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu devolvo para a glória do teu próprio nome. Para você tratar as ofensas, você precisa entrar pela porta de Ana, pela porta da cura. Amém? Você precisa entrar pela porta da cura. Porque a ofensa fere. Ofensa fere. E às vezes quem te ofendeu não vai conseguir te curar. Porque tocou no ser mulher. Porque tocou na tua estima. Porque tocou nas tuas habilidades. E sabe por que Ana estava pedindo ao Senhor? Porque no início de 1 Samuel fala que o Senhor fechou a madre de Ana. Então se o Senhor fechou, somente Ele poderia abrir. Amém? Mas sabe o que eu vejo? Ana não se ofendeu com Deus, mas ela reconheceu a soberania de Deus. Quantas vezes nós nos ofendemos? Por que eu? Por que o Senhor fez? Por que isso? Por que aquilo? Ana venceu. Ana recebeu a sua cura. O Senhor se lembrou de Ana. Ela entrou pela porta de cura, adorando ao Senhor. O que você vê nessa mulher? Fé em meio à dor. Para você tratar as suas ofensas, você precisa passar pela porta da cura. Depois que você passa pela porta que é Jesus, uma porta se abre diante de você. É a porta que as pessoas chamam de processo. Ninguém quer passar, porque ninguém quer se expor. Ninguém quer se expor que um dia abortou. Ninguém quer se expor que um dia errou. Ninguém quer se expor que um dia adulterou. Pois é, mas as ofensas criam raízes. E sabe o que é que elas geram dentro de você? Um mundo de desordem. E você quer caminhar, mas uma hora ou outra a desordem vem como gatilho. E você lembra de coisas que você deveria ter esquecido. Amém? Agora, quando existe cura, pode até ter cicatriz, mas não dói mais. Não sai pus mais. Pode tocar que não vai machucar mais. Amém? A segunda porta é a porta da cura. A terceira porta, depois que você sai de Jesus e você é curado, você entra na terceira porta. Abra sua Bíblia em Juízes 4:3. Juízes 4:3. A partir do versículo 4. Vamos ler, não vamos ler o 3 não. Juízes 4:4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, as montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. Depois que você passa pela porta que é Jesus, você entra na porta da cura. Depois da cura, você entra na próxima porta, porque a porta de Jesus vai abrindo todas as outras portas que precisam na sua vida. E qual é a terceira porta? É a porta de Débora, porta de autoridade
e governo. Porta de autoridade e governo. Eu não estou falando de mulheres empoderadas, porque Débora era uma, mas era pelo Espírito. O poder que ela tinha era pelo Espírito. A palavra de Deus diz que ela era casada. Mas interessante, quando ela foi para essa luta com Cícera e Baraque, ela não foi no cargo que ela tinha de juíza. Ela foi no cargo que ela tinha espiritual, profetiza. Foi nesse cargo que ela foi. Depois que você recebe cura, você tem autoridade. Amém? Depois que você recebe cura, você pode decidir entrar pela porta de autoridade e governo. Autoridade e governo não é aquela pessoa que faz tudo, mas é aquela pessoa que tem voz de comando e autoridade, baseado na palavra de Deus. Você não precisa, para dizer que você tem autoridade, você não precisa aparecer. Você não precisa ser as suas mãos que vão fazer tudo. Basta uma palavra. Amém? Quando você vai expulsar um demônio, você não diz sai no nome de Jesus? Basta uma palavra. E quando você recebe cura, você entra por essa terceira porta, que é a porta de autoridade e governo. O que Débora fez? Ela não colocou a mão dela, mas ela deu comando. A autoridade estava na sua voz. Nós temos duas opções. Muitas vezes nós recebemos a cura das nossas ofensas, mas nós não entramos pela porta da autoridade. Nós não tomamos tudo aquilo que você foi curado. Você tem autoridade, porque você já foi curado. Você recebeu uma cura. Amém? Você tem autoridade. Só que você precisa entrar por essa porta. E tem muitos que não entram, ficam só olhando a porta e acham que não tem autoridade nenhuma. Não, porque se eu fizer isso, vão falar que eu estou me achando. Não, porque se eu fizer isso, eu não tenho autoridade para fazer isso. Todo mundo que é curado pode entrar pela porta de autoridade e governo. Agora entenda, às vezes nós entramos pela porta errada. Porque muitas vezes você usa de uma autoridade lá na sua casa que não existe. Débora não gritava com ninguém. Débora não saía gritando porque eu mando aqui, porque eu sou a juíza, porque não. Débora não fazia assim. Amém? A sua autoridade, ela fala até calada. Amém? Quando é para você falar, você que se cala. Quando é para você calar, você fala. Não é assim? Débora governou essa luta com o inimigo. Não foi como juíza, foi como profetisa. Ela disse, você vai, mas eu vou logo preparar o seu coração. Essa vitória vai vir pela mão de uma mulher. Uma mulher vai ser levantada. Débora, aquelas que têm autoridade e governo a ponto de levantar outras mulheres. Amém? Que não tem problema de se submeter diante da palavra dentro da sua casa. Porque autoridade e governo não é gritar, não é falar mais alto, não é dizer porque o poder é meu, porque quando o poder é seu você nem diz. Ele é manifesto.